Sejam todos bem-vindos a mais uma live e a última da semana. Você sabe o que é autossabotagem? Vamos saber agora, vamos reconhecer quando estamos nos sabotando, ok? Vamos convidar aqui para avisar que já estamos no ar. Convidando. E aí, você sabe o que é autossabotagem? A palavra já fala, né? Autossabotagem é onde eu ajo contra mim mesmo. É onde você age contra você mesmo, consciente ou inconscientemente. Então, para você ficar mais claro, eu vou falar sobre o ciclo da autossabotagem. O ciclo da autossabotagem, ele começa pelo medo. Vê se você se identifica aí. Você tem medo de algo? Esse medo nos faz o quê? Nos paralisar e começar a pensar inúmeras coisas negativas. Porque a autossabotagem, ela faz a tua visão ir para o lado que é negativo. Você não consegue ver o lado positivo. Então, tipo assim, é o medo de você perder algo, medo da perda. Então, isso vai te gerando uma ansiedade, uma angústia. Tipo assim, você quer fazer vestibular. Aí sabe o que acontece? Você começa a ficar com tanto medo de não passar que você acaba desistindo. Olha só, você começa a sofrer com algo que você nem sequer foi buscar. Entendeu como é que funciona? Tem outros exemplos também. São inúmeros exemplos que tem do medo que nos sabota. Um exemplo, mulheres. Tem muitas mulheres agora que estão com muito medo de ter um relacionamento. Então, ela começa a lembrar, por quê? Porque ela tem experiências do passado, aí vem cria vida aqui no presente e começa a desenvolver nela um medo. Um medo que esse relacionamento vai ser pior do que o outro, um medo que esse relacionamento vai acontecer o que aconteceu no outro, que foram coisas ruins, foi muito doloroso. Então, ela acaba fazendo o quê? Se sabotando. Aí ela não se dá o direito de recomeçar uma vida dois. Mas é consciente? Muitas vezes não é. É inconsciente. Mas você está aqui para entender que se você tiver o autoconhecimento de você e buscar essa preparação, você não vai repetir o padrão do último relacionamento. Porque você estava se relacionando com outra pessoa. Aí já diz, ninguém faz sozinho. É uma relação mais passiva, mais ativa, existe essa diferença, mas é uma relação. Ambas as partes têm o quê? A sua contribuição. Então, um antídoto seria você começar a reconhecer pensamentos sabotadores, tá bom? Pensamentos sabotadores, que ele começa com esse medo, aí ele vai gerar angústia e ansiedade, e aí ele vai também, como é o círculo da autossabotagem, ele vai entrar na culpa. Aí você começa a se sentir culpada. Culpada de uma forma de você ter autorresponsabilidade e fazer diferente, mas a culpa pode te paralisar, te enfraquecer, te deixar triste. Entendeu? Porque aí você começa a ter o quê? A mágoa, o ressentimento. Quando você se sente culpada por alguma coisa, você começa a desenvolver a mágoa, o ressentimento. Eu me sinto culpada porque eu não criei meus filhos. Eu me sinto culpada porque eu perdi um relacionamento. Eu me sinto culpada porque eu não fui forte o suficiente para encarar. Aí vem N situações. E daí você passa para raiva. O ciclo da raiva. A raiva, ela vai te dar ali uma revolta. Essa raiva, ela pode ficar intensa, chegando a você a projetar nas outras pessoas. E não só nas outras pessoas, como em si mesmo, que é também os dois lados não fica bom.
nem com você mesmo e nem com o outro. Boa noite, André, seja bem-vinda. Parabéns pelo bebê, hein? Lindo. E aí você entra nesse círculo, então você começa a desenvolver esses sentimentos de vingança. Agora me diz, você está focando só no negativo, só na dor. E aí o ciclo volta para o medo novamente. Então são esses 4. Aí você tem medo, aí você tem a perda, você realmente perde, você perde até saúde. Você perde saúde, você perde as pessoas que você ama, você perde a tua família. Entendeu? Então há várias perdas mesmo, com certeza. Aí vem a questão da culpa. Aí você começa a se culpar. Vários contextos, várias realidades aí. Vai de cada história de cada pessoa. E aí entra no círculo da raiva, que é a raiva começa a ter a questão do cinismo, do sarcasmo. É onde você começa a falar para outras pessoas dando... Não fala diretamente, mas dá cutucada. Você tem um amigo, você começa a falar, já viu aquele fulano ali? Comprou um carro? Já viu que ele tem um bom emprego? O que será que você está querendo dizer entre linhas aí? Está dizendo o que para o outro, tá vendo? Ele tem, mas você não tem. E quando é num relacionamento, que o homem olha para a mulher e fala de uma outra mulher? Tá vendo ali aquela mulher? Nossa, olha o cabelo dela como tá bonito. Olha a maquiagem dela. O que é que o outro lado vai entender? Por quê? Por que está fazendo isso? Porque não teve a coragem, nem inconscientemente, muitas das vezes, em falar, em conversar, em dialogar, em falar que tem algo que vocês precisam resolver. Aí você começa a atacar dessa forma. E o outro sente. Aí, no caso de relacionamento, a mulher vai, aí ela começa a ter aquela pessoa ali como modelo, aí se cuida, faz tudo mais. Aí lá nesse dia o marido chega em casa, chega cheio de problema, não olha nem sequer para ela, não percebe nada que ela arrumou o cabelo, que ela está maquiada, como a outra pessoa que ele falou. E aí vai simplesmente comer e vai dormir. E aí o que acontece com ela? Mais raiva, mais ressentimento. Aí o que ocorre aí? A rejeição. Novamente. A primeira ela estava sendo colocada de escanteio, que ela não é tudo aquilo que a outra é. Ela tem um sentimento de rejeição. E na outra, quando ele chega e não observa como é que ela está. Tá? Então, isso aí, para a gente conseguir quebrar esse círculo da autossabotagem, é a gente começar a observar esses nossos pensamentos sabotadores. Como é que você vai identificar? Você identifica eles no teu mal-estar. O que você está sentindo? Sabe aquelas sensações ruins que a gente sente? Tu podes ficar alerta que são os pensamentos sabotadores. Quando você tem que fazer... Olha, é tão sério isso que você chega até a adoecer fisicamente. Para te atrapalhar em ir para uma entrevista de trabalho, para fazer uma parceria, você fica doente. Tudo para te atrapalhar. E se você não tiver... Você aceitar... Quando você aceita que isso não é teu, que esses são pensamentos que estão te sabotando, aí a gente fala que isso é o quê? É a autoestima. Você já está desenvolvendo a autoestima. A inteligência emocional. Você já está tendo mais sensibilidade no teu autoconhecimento. Você já não é mais agarra fácil para esses pensamentos sabotadores negativos que te querem realmente sempre mal. Porque ele só vive com a tua energia. Ele só existe porque você está dando vida para eles. Aí se você não olha mais para o negativo e passa a olhar para o positivo, como é que ele vai sobreviver? Porque isso faz parte da humanidade, faz parte da gente quanto ser humano. De ter raiva, de ter ódio, de querer se vingar. Só que, infelizmente, muitas pessoas não aceitam, não admitem. E é pior, eu era uma que não admitia que eu poderia sentir ódio, raiva. Depois que eu comecei a me autoconhecer e comecei a me aceitar como um ser humano que tem raiva, tem sentimentos ruins,
e liberar de uma forma que também é um momento bom para falar para quem tem interesse em saber. Nada melhor do que, como eu falo, a gente está sempre empoeirado, não falo isso? Sempre que a gente está com muita poeira, a nossa lente está suja, a gente precisa trocar de lente para enxergar, porque você está enxergando com esse olhar de sabotador, sabotando a tua família, te sabotando, sabotando os teus filhos. Aí você pula de galho em galho, achando que a solução é pular de galho em galho. E não é, porque o galho quebra. Porque está com você, está aqui dentro de você. É essa forma tua de ver. E aí você começa a ficar frustrado. Aí você começa a perceber que a tua vida, você está nadando no seco. Então, como é que eu comecei a usar uma técnica? É na hora do banho. Não só lavar o corpo, mas aproveitar para desenvolver as capacidades que existe aí, conceitos que defendem que realmente a nossa capacidade, a maturidade, é a minha capacidade de pegar os meus pontos fortes, as minhas qualidades e aplicar na minha vida. Isso é maturidade. Aí eu vou tomar meu banho e começo a ver o que foi que eu fiz hoje. Aí você me diz, eu não tenho tempo